Queridos, eu tenho uma palavra para você hoje, da parte de Deus, muito, mas muito, muito especial. Muito especial. Eu sempre procuro ministrar a você aquilo que primeiro me desafiou, mexeu comigo, me desestabilizou, me deixou meio atordoado. Aí eu fico orando e dizendo: Deus, quando é que eu posso compartilhar com a igreja? Quando é que eu posso compartilhar com a igreja? E aí quando Deus libera, eu compartilho essa palavra com você. Eu quero falar sobre, usar como título, filhos maduros. Filhos maduros. Eu quero ler Hebreus capítulo 4, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 fios, de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está escondido, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra eficaz no grego, energeu, significa efetuar, produzir efeitos, trabalhar a favor de. A palavra de Deus é eficaz. Queridos, precisamos aprender que a palavra de Deus é o maior tesouro que Deus possui. A palavra de Deus é viva e eficaz, efetiva, produtiva. A palavra de Deus é o maior tesouro que Deus possui. Ele possui a sua palavra. Esta é a riqueza de Deus, a sua própria palavra. Tudo que Deus tem é a sua palavra, porque tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Tudo que Deus deseja, Ele realiza através da palavra dEle. Ele deseja algo e Ele consegue esse algo. Ele realiza através da palavra dEle. A partir da palavra, Deus realiza tudo. Vamos aprender mais sobre isso lendo Hebreus 11, 3. Olha que texto impressionante. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo, o cosmo, foi formado pela palavra de Deus. A terra formada pela palavra de Deus. Os mares, os peixes, os animais, as plantas, as rochas, os vales, as montanhas, tudo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você toca, aquilo que é palpável, não foi feito do que é visível. Foi feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus, que é invisível, foi ela que criou todas as coisas visíveis. Quem formou, quem criou o universo? Deus. Como? Através da sua palavra. Quem criou, quem formou o universo? Deus. Como que Ele fez isso? Como que Deus criou? Falando através da sua própria palavra. Foi a palavra de Deus que criou tudo. A matéria-prima de Deus é a sua própria palavra. A partir da palavra, Deus realizou tudo o que Ele quis. Falando, Deus realizou tudo o que Ele quis. A palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus.
Aquilo que você vê é a expressão da vontade de Deus. A criação é a expressão da vontade de Deus. Revela os pensamentos de Deus. O que existe dentro de Deus vem para fora através da palavra dele. E a palavra dele cria. E ele cria aquilo que ele quer. Quando você olha uma árvore bonita, ali está a vontade de Deus. Você olha uma montanha, um riacho, uma ave, você está sabendo a vontade de Deus ali. Ele quis criar. E ele fez através da palavra. Quando você olha um animal, um tigre, um leão, tão forte, aquilo mostra que estava dentro de Deus aquele desejo de ter aquele animal sobre a terra. E ele criou. Como que ele criou? Através da palavra. Vocês estão comigo ainda? Vamos aprofundar um pouco esse pensamento. Vamos estudar por que Deus nos deu a sua palavra. Porque Ele nos revela a sua palavra. Por que foi que Deus nos deu a sua palavra? Porque Deus revela, mostra para mim e para você a palavra dEle. Em Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, nós temos uma pequena demonstração do porquê Deus nos deu a sua palavra. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus e útil. Pio, quando eu leio a Bíblia, está naquela lista lá de genealogia. E fulano criou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Aquilo eu pulo. Quando eu chego ali eu pulo, né? Porque eu já não vou ter mais filhos, né? Aqueles nomes eu não vou colocar nos meus filhos mesmo, né? São nomes diferentes. Então eu pulo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Toda a escritura, inclusive a genealogia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus e a mulher também seja apto e plenamente preparados para toda boa obra. Como é que eu me preparo para uma boa obra? Através da palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus produz ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que sejamos plenamente aptos, preparados para toda boa obra. Vocês entendem por que o diabo quer tirar a Bíblia das escolas? Você acha que é um político, que é um deputado, é um senador que levanta? Não, nós somos um Estado laico, não pode ter Bíblia na escola. Você acha que é ele que está falando da cabeça dele? Não. Está sendo influenciado pelos poderes das trevas para que a humanidade não tenha acesso à palavra de Deus, para que as pessoas não sejam ensinadas, corrigidas, instruídas na justiça, para que elas não sejam preparadas, aptas para as boas obras. Se a pessoa não é preparada para as boas obras, ela realiza o quê? As más obras. Voltando ao pensamento aqui, então qual a intenção, qual o plano de Deus ao nos dar a palavra dEle? Se Ele nos dá a sua palavra, se Ele coloca a palavra dEle em nós, se Ele disponibiliza a palavra dEle, Ele espera que eu e você entreguemos. Ele espera que eu e você demos algo a Ele. Ele nos dá a palavra, Ele espera em contrapartida algo de nós. Vejamos. Quando você planta milho, o que você espera colher? Diga, milho. Quando você planta arroz, o que você espera colher? Arroz. Quando
Quando você planta algo, você espera colher exatamente aquilo que você está plantando. Você está plantando aquilo esperando um retorno, uma colheita. É assim. Me permita fazer um parênteses aqui no pensamento. Estou falando de plantar, de sementes. A Bíblia chama o dinheiro, por exemplo, a Bíblia chama o dinheiro de semente. Lá em Coríntios, a Bíblia chama dinheiro de semente. Me responda por gentileza. Dízimo é semente, é plantio ou dízimo é colheita? Dízimo é semente, é plantio ou é colheita? Dízimo é colheita. Não existe essa história, se você dizimar, você vai ser abençoado. Aleluia. Dízimo é colheita. Você recebe, e em cima do que recebe, você dizima. Dizimar é dizer para Deus: Deus, olha o que o Senhor me deu. Agora eu estou dando 10% para o Senhor. Se você der 7%, 5%, você está enganando quem? Você mesmo. Porque você está dizendo: Deus, eu quero colher menos. Oferta é plantio, é semeadura ou é colheita? É semeadura. Quando você oferta, você está semeando. Você está semeando. A semente na sua mão, no seu bolso, ela vai produzir colheita? A semente só produz colheita quando você semeia. Aleluia. Deixa isso para lá. Vamos voltar ao assunto Palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 3, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, olha o que está escrito aqui. Marcos 4, 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Olha agora no versículo 14. O semeador semeia assim como a Bíblia tipifica dinheiro com semente, semente é dinheiro, a palavra de Deus também é semente. O semeador saiu a semear. O semeador semeia a palavra de Deus é semente. Agora cabe uma pergunta aqui: por que Deus nos dá a sua palavra? Por que Deus semeia em nós a sua palavra? Qual a intenção de Deus quando Ele revela a palavra e a palavra é semeada em nossos corações, em nossas vidas? Por que Deus faz isso? Qual é a intenção de Deus ao semear em nós a sua palavra? Qual? A razão pela qual Deus nos deu a sua palavra é porque Ele quer que sejamos o resultado da sua palavra. Olá. Ele semeia a sua palavra em nós, porque Ele espera que eu e você sejamos o resultado dessa semeadura. Ele quer que a palavra dele produza em nós o que ela é. O que se semeia é o que espera colher. Meu Deus. A Bíblia diz, Deus diz, através da sua palavra: ame o seu próximo. O que Ele espera colher de mim? Que eu ame o meu próximo. Ele diz através da sua palavra: nenhuma condenação há sobre a sua vida. O que Ele espera colher de mim? Que comportamento, que fruto que Ele espera que eu dê? Que eu viva uma vida sem culpa, sem condenação, livre, feliz.
Ele diz na sua palavra: considere seu irmão superior a você mesmo. O que ele espera colher quando ele semeia essa palavra na minha vida? Que eu sirva, que eu honre ao meu irmão. Ele diz através da sua palavra: você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. O que ele espera colher? Que fruto ele espera colher dessa palavra? Que você viva com coragem e com bom ânimo todos os dias da sua vida. A palavra de Deus é a semente que Deus semeia em nós. Veja esse exemplo de Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem, a palavra de Deus com grande interesse. Receberam a semeadura que Paulo estava fazendo na vida deles com grande interesse, com grande avidez, com grande disposição de mente. Quando Paulo começou a pregar a palavra de Deus para os bereanos, eles ficaram assim, interessados. Oh, eu quero ouvir isso. Eu quero que essa semente seja semeada na minha vida. Como devemos receber a semeadura da palavra de Deus em nossas vidas? Como? Pergunta para mim, como? Bocejando. Olhando no relógio. Olhando o celular, conversando com o vizinho, distraído, com a mente voando lá fora. É assim que devemos receber a semente da palavra de Deus? Devemos ser como os bereanos, receber com disposição, com avidez, com interesse. Porque Deus está semeando em mim e em você a palavra dEle, e eu e você devemos receber com alegria, receber com interesse, dizer: Senhor, essa palavra no meu coração, ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai frutificar a 100 por 1. Deus, eu sou terreno fértil, eu sou solo fértil, pode, Senhor, semear a Tua palavra que eu vou produzir. Meu Deus. 1 Pedro 1,23 tem um versículo extraordinário. 1 Pedro 1,23 diz assim: vocês foram regenerados. A palavra regenerado aqui significa nascer de novo. Então vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, que permanece para sempre essa semente, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Queridos, quando recebemos a palavra de Deus, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação, por causa da palavra de Deus, por causa da semente imperecível da palavra de Deus. Essa semente semeada em nossos corações, recebidas em fé, com fé, essa semente gerou em mim e em você uma nova criação. Somos uma nova criatura por causa da semente semeada em nós. Posso ouvir um amém? Eu estou fazendo uma introdução. Daqui a pouco tem uma revelação fantástica, tremenda. Aumente a sua expectativa. Romanos capítulo 1, 16 e 17 diz: não me vergonho do Evangelho, da mensagem das boas novas. Evangelho significa mensagem de boas notícias. Não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele coloca ali primeiro dos judeus e depois do grego, por quê? Porque essa mensagem foi pregada primeiramente para os judeus. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Olha o versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça
justiça de Deus. Eu quero conhecer a justiça de Deus. Eu vou procurar aonde? No Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé e não por vista. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Ela salva. A mensagem do Evangelho salva da depressão, salva da tristeza, salva do divórcio, salva das drogas, salva do pecado. É o poder de Deus revelado, que se expressa através da mensagem do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você tem dentro de você a mensagem do Evangelho. Você tem dentro de você o poder de Deus. Quando você compartilha o Evangelho com qualquer pessoa, quem quer que seja, você está liberando o poder de Deus através da mensagem. Me permita usar um exemplo. Se você tivesse nascido de um cachorro, você seria o quê? Um cachorrinho. Alguns mal-humorados, alguns mais mansinhos, mas um cachorro. Se você tivesse nascido de um tigre, você seria o quê? Um tigre. Você nasceu de um ser humano, você é o quê? Um ser humano. Se você nasce de Deus, você é o quê? Se você nasce de Deus, você é o quê? Deus. Caíram da cadeira? Eu aceito muito bem. Se eu nasço do cachorro, eu sou um cachorro. Se eu nasço do tigre, eu sou um tigre. Se eu nasço do ser humano, eu sou um humano. Se você nasce de Deus, não sei. Primeira Pedro 1,23 diz: vocês foram regenerados, nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de... Como é que nós nascemos? Pela palavra de Deus. Deus semeou em mim e você a palavra dele. O que ele espera em troca? Que você nasça e você seja Deus. Se você semeia milho, você quer milho. Se ele semeia a palavra dele em mim e você, ele quer que sejamos o resultado da palavra dele. A palavra de Deus foi o que nos fez nascer de novo. Por isso somos nascidos de Deus. Aperte os cintos, aperte os cintos. 1 João 5,18, a parte A do versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... se você nasce do cachorro, você é cachorro. Se você nasce de Deus, você é... Todo aquele que é nascido de Deus é Deus, filho de Deus. Olha o que diz a sequência do versículo, por gentileza. Não está no pecado, ou não está na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. O maligno não o atinge. Somos nascidos de Deus, por isso nós somos deuses. Pode aplaudir. Queridos, é impressionante as nossas mentes religiosas. É impressionante o nosso modelo religioso de pensar. Que é nascido de tigre é tigre, de águia é águia, que é nascido de Deus não é Deus. A mente religiosa não consegue aceitar isso. Por que será que as pessoas religiosas dizem que a mensagem da graça dá permissão para pecar? Por que será que elas dizem isso? Os religiosos dizem, cuidado com a mensagem da graça. A graça permite pecar. Por que será que os religiosos dizem isso? Sabe por quê? Porque eles são religiosos.
Se uma pessoa vive pecando, ela nasceu de Deus? Ela ainda não nasceu de Deus. Simples. Claro que ela ainda não nasceu de Deus. A Bíblia diz que você nasceu por meio da palavra de Deus. Você foi gerado pela palavra de Deus. Você é Deus, você é filho de Deus. Como filho de Deus, você é Deus. A mente religiosa não entende isso. João capítulo 10, versículo 34 e 35. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, ele chamou Deus a quem? Aqueles em quem a palavra foi semeada, aqueles a quem veio a palavra de Deus. Ele chama de deuses aquele a quem a palavra foi semeada. Olha o que está escrito na parte final do versículo. E a escritura não pode ser anulada, não importa a mente que você possui, é assim. Aleluia! Meu Deus! Por isso, com certeza, Jesus Cristo não veio trazer uma outra religião sobre a terra. Queridos, cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. A humanidade não necessitava e nem necessita de uma outra religião. Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Eu vim para que você seja rei e sacerdote. Eu vim para que você seja filho de Deus. Vocês são deuses. Isto é cristianismo. Eu e você que cremos e que recebemos esta palavra, esta semente, esta mensagem de Cristo Jesus, recebemos a vida de Jesus em nós, recebemos a vida divina em nós, nós temos a natureza divina em nós, a vida eterna em nós, a vida de Deus em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. E você está lutando com os probleminhas aí. Alguém faz uma fofoquinha do seu nome sobre você, desmorona você. Aonde? Aonde isso? A Bíblia Sagrada diz em Colossenses 1, 25 a 27: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade da mensagem, da palavra. Me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, semear a semente da palavra, o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas que quando agora foi manifestado, foi revelado o mistério a seus santos. Eu estou jejuando para ter santificação, eu estou orando para ser santo. Você já é. Olha o próximo versículo. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Eu sou cristão. Então você é um pequeno Cristo. Não, não sou. Ué? Meu nome é João da Silva. Você é o João da Silva? Não, não sou. Ué? Que história é essa? Isso é cristianismo.
Cristo em você, a esperança da glória celestial. Cristo em você, você. Cristo em você. Você que nos acompanha pela internet, você que nos ouve pelo rádio. Cristo em você. Cristo em você. Isso significa que quando você trabalha, é Cristo trabalhando em você. Quando você fala, é Cristo falando. Quando você anda, é Cristo andando. Quando você viaja, é Cristo viajando. Quando você come, é Cristo comendo. Pio, eu estou me sentindo um gigante. Calma, você vai crescer ainda mais. Por isso você é um homem, você é uma mulher, um jovem, um adolescente, triunfante. Por isso você é mais que vencedor. Filhos gerados pela palavra. Você me permite aprofundar um pouquinho essa mensagem? Até agora estamos na superfície. Agora a gente quer mergulhar lá nas profundezas. Vejamos Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filho ali é huios, ou ruios. Quais são as características dos filhos de Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é que caracteriza um filho de Deus? Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que o Espírito Santo guia os filhos de Deus? Como, Pio? Pela palavra. Ele usa a palavra de Deus para nos guiar. A semente da palavra de Deus, as sementes são semeadas nos filhos de Deus. E os filhos de Deus são guiados pela palavra de Deus. E essas sementes da palavra de Deus, ao serem semeadas no Filho de Deus, essas sementes vão produzir o que a palavra diz. Existem duas palavras no grego para filho. Uma é huios e a outra é teknon. Então quando você olha na tua Bíblia, aparece em português filhos. Só que no grego tem duas palavras ali. Ora é teknon, ora é huios. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas eu tenho. Eu tenho que saber isso. Por quê? Porque ruios não é um termo usado genericamente para todos os filhos. Não. Ruios é usado para os filhos maduros. Ruios é usado para filho maduro, o filho que você fez crescer, que amadureceu, que está pronto para assumir responsabilidades. Ruios. Teknon é o filho que você gerou, deu à luz. Teknon. Os filhos que seguiram as instruções do Pai, que receberam as palavras do Pai, e que viveram segundo as instruções, as palavras do Pai, esses filhos alcançaram a maturidade, são ruios. Os filhos que não acatam as palavras do Pai, permanecem filhos, teknon, mas não amadurecem. O que é que faz um filho amadurecer? Receber as instruções do Pai, o treinamento do Pai, as palavras do Pai e praticar. O que é que faz com que um filho não amadureça? Rejeitar a palavra do Pai, rejeitar as instruções do Pai, não praticar a palavra do Pai. Permanece filho, mas permanece teknon e não ruios. Ficou claro? Em Romanos a Bíblia Sagrada diz que somos herdeiros de Deus. Nós nos tornamos herdeiros por adoção. Diga comigo assim, adoção. Mais uma vez, adoção. A palavra adoção ou adotar, juridicamente, aquele que por sentença judicial, de um vínculo jurídico, semelhante ao que resulta da filiação natural, independentemente dos laços de sangue, filiação legal por um ato judicial. Isso está lá no dicionário.
Então, não nasceu daquela mãe, daquele pai, é uma criança que está sendo adotada. Juridicamente, judicialmente, tem todo um processo, aquele processo é cumprido, ele adota, aquele casal adota aquela criança. Agora aquela criança passa a ser filho adotivo, e tem os mesmos direitos legais dos filhos naturais. Foi adotado. Só que adoção, em teologia, adoção na Bíblia, a palavra huiotesia, não significa adotar um filho que eu não gerei. Adoção na Bíblia significa adotar um filho que eu gerei. Mas como? Se é filho, como que eu vou adotar? Espera um pouquinho. Deixa eu explicar para você. E aí você tem que glorificar em pé. Aí você tem que... Deixa eu explicar para você. A palavra então, adoção, em teologia, ela é usada por Paulo, somente por Paulo. Tem um sentido muito amplo. Muito amplo. Vamos imaginar um monarca, um rei. Ele tem vários filhos, 10 filhos. Todos os 10 filhos vão reinar no lugar dele quando ele morrer? Sim ou não? Não. É o filho mais velho que vai reinar no lugar dele? Sim ou não? Não. Não necessariamente. Foi o filho mais velho de Davi que assumiu o trono de Davi? Não. Acompanhe comigo, por gentileza. Pay attention, please. O monarca tem 10 filhos, 11 filhos. Qual vai ser o filho que vai reinar no lugar dele? Todos? Não. O mais velho? Não necessariamente. Quem será o novo rei? Somente aquele que for adotado pelo rei para ser rei. E quem é que o rei vai adotar dentre os seus 10 filhos para ser rei no lugar dele? Os filhos do rei ou dos reis, eles são treinados, eles são educados, eles recebem ensinamentos, eles recebem instruções, eles recebem palavras, para que o filho alcance maturidade, habilidade, qualificação para reinar. Lembre-se, palavras são sementes. Aquele filho do rei que receber as palavras como sendo a palavra do rei, como sendo a palavra do seu pai, aquele filho que se deixar moldar com essas palavras, aqueles filhos que recebem a palavra e frutifica segundo aquela palavra, ele agora tem o modelo mental do rei, ele falará as palavras do rei, ele estará preparado para reinar. Entre todos os filhos do rei, somente o filho que receber as palavras do rei é que atingirá a maturidade. Esse filho estará pronto para ser adotado, estará pronto para reinar, estará preparado para ir dar a sua posição de rei. Então a palavra adoção na Bíblia é entre os filhos naturais que foram gerados pela palavra. Aqueles filhos que recebem a palavra, amam a palavra, como os bereanos. Aqueles filhos que recebem com amor, com paixão, diz, é a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. A palavra de Deus não está aqui para nós questionarmos. Pastor, eu não vejo bem assim. Nunca vai reinar. Eu tenho um ponto de vista diferente. Nunca vai reinar. Eu não concordo com a palavra de Deus. Não concordo o quê? Endoidou, foi? Este filho que foi adotado para reinar, ele foi adotado porque ele recebeu a palavra, as instruções, e acatou como verdade. E se deixou moldar, se deixou esculpir. O shape dele é segundo a palavra.
Ele não é somente um tecnon, um filho gerado. Ele é um huios, um filho regenerado, filho que nasceu de novo, que nasceu segundo a palavra do Pai, também em maturidade. O filho nasce, ele é tecnon, ele é filho natural. O filho recebe as sementes da palavra do Pai. O filho nasce de novo. Ele agora passa a ser um filho maduro. Ele é huios. Ele está preparado para reinar. Meu Deus. Por que é que Deus semeia a sua palavra em nós? A minha pergunta lá do começo. Porque Ele espera colher filhos maduros. Porque Ele quer nos adotar. Ele quer nos preparar para sermos filhos que reinam. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, como é que o Espírito nos guia? Pela palavra, são huios, filhos maduros de Deus. Os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos huios. Como o Espírito Santo nos guia? Principalmente pela palavra de Deus. Quando nos abrimos e cremos na palavra de Deus, estamos sendo treinados, conduzidos para a maturidade, para reinarmos em vida. Queridos, essa é a diferença entre um cristão e outro cristão. Maturidade, só isso. Ah, Deus ama mais ela do que a mim. Olha, aquele rapaz tão bonito, agora vai casar com ela. Por que não comigo? Por que a empresa dele está crescendo e a minha não? Por que ele é tão abençoado e eu não? Maturidade. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos tecnon, filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota, como filhos, huios, maduros, por meio do qual clamamos: Pai, Abba, Abba, Pai. Filho adotivo é o filho que atingiu a maturidade através da palavra do Pai, e por isso está pronto para reinar. Esse é o Espírito que nos adota. Romanos 4,12, quero concluir. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Digam todos: a palavra de Deus é viva e eficaz. Significa que ela tem poder para fazer você amadurecer, você crescer. Ela faz você amadurecer, ela é eficaz, ela prepara você para ser adotado para reinar. Meu Deus, meu Deus, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 fios, 2 gumes. Por que será que o escritor aos Hebreus compara a palavra de Deus com uma espada? Porque o Império Romano conquistou povos e nações com uma arma poderosíssima, uma espada. Mas as outras nações também possuem espadas, sim. Mas por que a espada do Império Romano é diferente? Porque antes do Império Romano, os soldados das nações tinham uma espada grande, segurava com 2 mãos, fazia assim, pá, lutavam assim. Veio o Império Romano com uma espada pequenininha assim, bigúmia, 2 gumes, um escudo. Quando o outro adversário levantava aquela espada e fazia assim, ele defendia com o escudo e um a menos, um a menos, um a menos, um a menos. Enquanto o adversário ia levantar a segunda vez a espada do soldado romano já o havia perfurado. Por isso que ele compara a palavra de Deus com uma espada. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra.
Assim como a espada do Império Romano conquistou povos, nações, invadiu a terra daqueles dias, da mesma forma a palavra de Deus, ela é poderosa para conquistar, para invadir, para libertar. Ela é poderosa para vencer o vício, vencer a prostituição, vencer o homossexualismo, vencer a depressão, vencer a escassez, vencer a morte. Ela é poderosa para conquistar e exercer domínio de vida. Aleluia! Meu Deus, a palavra de Deus é poderosa para vencer o que as minhas forças não conseguem vencer. A palavra de Deus é poderosa para romper amarras na minha vida que eu não consigo. A palavra de Deus é poderosa para restaurar casamento que psiquiatra, que psicólogo, que essa coisarada toda não consegue. Mas a palavra de Deus consegue. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Na sua boca, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra onde nada pode penetrar. Ela conquista o que nenhuma outra arma pode conquistar. A palavra de Deus conquista. A palavra de Deus pode me instruir, pode me formar. A palavra de Deus pode me transformar em filho maduro, em ruios. Filho preparado para reinar. Filho preparado para governar. Ela é a palavra de Deus. Viva. Quando você se abre para a palavra de Deus, quando você mistura fé na palavra de Deus, quando você lambano recebe a palavra de Deus, ela, a palavra de Deus, ela, a palavra de Deus, e somente ela, a palavra de Deus, leva você a uma vida de maturidade. E os filhos maduros são adotados para reinar, para governar sobre a terra nesses dias. Aleluia. Ela pode cortar o vício, ela pode cortar as doenças, ela pode cortar o medo, a falta, as derrotas. Ela é a palavra de Deus. Aleluia. Você está recebendo essa palavra no seu coração? Por que Deus nos dá a palavra dele? Ele espera colher em mim e em você o fruto, o resultado da palavra que Ele está enviando. Que palavra que Deus está nos enviando nesta hora? Ele está enviando a mim e a você a palavra de que ela, a palavra, nos torne pessoas maduras. É tempo de nos abrirmos para a palavra, de nos apaixonarmos pela palavra. É tempo de vivermos a palavra.